Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo. A paz do Senhor, criançada. Então, hoje a gente está aqui para mais uma lição da Escola Bíblica, lição de número 5. Isso mesmo, lição de número 5, que tem o título O Amigo Líder. Então, hoje a gente vai falar de um personagem muito especial, muito conhecido da Bíblia, que foi um grande líder. Então, por isso o título O Amigo Líder. Então, o tio pede que vocês prestem atenção na aula, porque vai ser uma aula bem legal e vocês vão sair com uma mensagem linda de Deus para o coração de vocês. Então, vamos para a aula? Então, criançada, primeiro a gente vai começar falando o nosso versículo que está lá em Salmos 18, 32, que nos diz assim: Ele é o Deus que me dá forças, que me protege aonde quer que eu vá. Salmos 18, 32. Então esse é o nosso versículo de hoje. Então a gente vai gravar esse versículo e no final a gente vai repetir de novo desse vídeo, a gente vai repetir o versículo. Então agora a gente vai para a aula, tá bom? Criançada, o tio David vai falar um pouco agora sobre que personagem da Bíblia a gente vai conversar hoje. A gente vai conversar hoje sobre Moisés. Isso mesmo, a gente vai relembrar a história de Moisés, porque com certeza você já deve ter ouvido falar sobre Moisés. Então, o tio David só vai dar uma lembradinha na história de Moisés e a gente vai falar um pouco sobre o ministério de Moisés, o chamado de Moisés. É isso mesmo, criançada, vai ser sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, vamos falar um pouco da história de Moisés. Então, Moisés, ele nasceu no Egito, isso mesmo, no Egito. E como todos vocês já sabem, na época que Moisés nasceu, os filhos dos hebreus, que eram meninos, o faraó tinha mandado que matassem eles. Então, a família de Moisés colocou ele no cesto, colocou as margens do rio Nilo e chegou até o palácio, onde a filha do faraó estava se banhando, encontrou a criança e deu o nome de Moisés. A partir desse momento, Moisés ele foi criado no palácio junto com o faraó, junto com a filha dele, e ele cresceu como um príncipe. Ele tinha tudo, ele tinha bens, ele tinha riquezas, ele cresceu para ser um futuro herdeiro. Então Moisés ele foi crescendo e começou a observar o povo hebreu, o povo que era escravo de faraó. E ele começou a ficar descontente com aquilo, ele não gostava, pois o povo hebreu era o seu povo. Então Moisés, ele não gostava que o povo fosse humilhado, que o povo fosse açoitado da forma que era. E chegou um determinado dia que Moisés, ele viu um soldado batendo em um escravo hebreu, e Moisés, sem pensar duas vezes, acabou cometendo um assassinato. E com isso Moisés ele teve que fugir do Egito e foi para o deserto, aonde ele encontrou uma moça, a qual ele se casou, e o sogro dele, o pai dessa moça, ele possuía ovelhas. E Moisés começou a cuidar das ovelhas de seu sogro. E eu digo que foi assim que o ministério de Moisés começou. Por quê? Houve um dia, enquanto Moisés ele cuidava das ovelhas de seu sogro, em que ele estava perto de um monte. E ele estava com as ovelhas, estava perto do monte, e ele viu algo estranho. Ele viu um arbusto a qual estava em chamas, estava pegando fogo. E o arbusto ele não se queimava, não se consumia. E Moisés ele chegou para observar aquilo e de repente ele escutou uma voz que dizia: Moisés, Moisés. De quem será que é essa voz? Com certeza, você já sabe. Essa voz era de Deus. Deus estava falando com Moisés. Então, quando Moisés ouviu a voz de Deus, ele já disse logo: eis-me aqui. E a partir desse momento, Deus começou a falar com Moisés. E disse que tinha um grande plano na vida de Moisés, um grande propósito. E Moisés ele ficou com medo. Moisés ele fez um monte de questionamentos para Deus. Moisés ele perguntou: mas Deus, quem eu sou? Senhor, eu não sou ninguém para mim poder voltar lá e tirar o teu povo do Egito. Moisés ficou com medo.
e Deus disse que estaria com Moisés. Após isso, Moisés perguntou de novo para Deus: mas Deus, e se me perguntarem quem é você? O que eu vou dizer a eles? Daí, Deus disse bem assim: Moisés, diga a eles que o Deus que fala com eles é o grande Deus, é o Deus Eu Sou. Foi isso que Deus disse a Moisés. E Moisés, novamente, com medo dentro dele, ele pediu alguma prova, alguma coisa que ele pudesse levar, e Deus pediu que Moisés colocasse o seu cajado de pastor no chão. E a partir do momento que ele colocou o seu cajado no chão, ele virou uma cobra. E isso seria uma prova do verdadeiro Deus. E vários questionamentos cercaram Moisés naquele dia. E Moisés ele não queria voltar, ele estava com muito medo. Agora imagina você ter que voltar lá no Egito, aonde te consideram um assassino, e tirar um povo muito grande, muito grande, muito grande, um povo, sabe, muitas pessoas do Egito. Também ficaríamos com medo, né? Mas Deus estava com Moisés. Isso que Deus disse para Moisés, Deus estava com ele. E tanto que nós conhecemos o que aconteceu depois. Moisés conseguiu ir ao Egito e tirou todo o povo de lá. E os levou para um lugar maravilhoso. Mas aí você pergunta para o tio David, o que o tio David quer falar a partir dessa palavra de Moisés. Então, vai chegar um momento da vida de vocês, ou já chegou o momento da vida de vocês, que vocês vão ficar com muito medo. Muito medo, muito medo. Com as propostas que Deus tem para a vida de vocês, com o propósito que Deus tem para a vida de vocês. Vocês podem até ficar com medo, pensar, mas nossa, eu sou pequeno ainda. Mas o tio David está aqui para falar hoje para vocês que vocês, na presença de Deus, vocês são grandes. O Deus que estava com Moisés lá no passado é o Deus que está com vocês. É o Deus que pega na mão de vocês e leva para um propósito ainda maior do que vocês sonham. Então não desistam, não tenham medo, porque Deus vai estar com vocês, assim como Deus estava com Moisés. Então eu quero que vocês levem essa palavra para a vida inteira de vocês. Então quando vocês crescerem, quando vocês forem músicos, quando vocês forem pregadores, ou pregadoras, ou cantoras, quando vocês crescerem para o ministério de vocês, tenham a certeza que Deus vai estar do lado de vocês. E mesmo que vocês tenham medo, Deus vai dar força, Deus vai dar estratégias para vocês vencerem. Então nunca se esqueçam, crianças, Deus está com vocês, assim como Ele estava com Moisés. Moisés era ser humano, falho, que nem nós, mas Deus capacitou, Deus deu força para Moisés. E Deus vai dar força para você, para sua família, independente da situação. Então era essa a lição, era isso que o tio David tinha para comentar com vocês da lição. Espero que vocês tenham gostado. Então a gente vai falar de novo o nosso versículo, para a gente gravar bem o nosso versículo, que é um versículo muito bom, que está lá no livro de... Vamos ver se vocês lembram. Salmos, isso mesmo, Salmos 18:32, que diz: Ele é o Deus que me dá forças e me protege aonde quer que eu vá. Então, grava o versículo, guarda bem na cabecinha, guarda ele no seu coração e nunca se esqueça que Deus está com você. Então, que Deus te abençoe muito, para você que está assistindo, a sua família, se cuidem. E o tio David está com saudade de todos vocês, está com muita saudade de vocês dos cultos, vocês cantando, vocês dando risada, vocês bagunçando, né, porque vocês bagunçam. Então, aqui vai o abraço, o carinho do tio David para vocês. Gosto muito de vocês, vocês moram no meu coração. E se cuidem, e logo logo nós vamos ter a nossa próxima aula. Então, tchau, tchau. E